Headshot, Código Penal Militar, CPM, princípio da legalidade, tempo e lugar do crime militar, artigo 1º ao 9º, IADs e outras bancas, PMDF e outros concursos. Vai cair na prova. Primeira questão, diz o artigo 1º do Código Penal Militar: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O artigo supracitado trata de qual princípio geral do direito penal militar? Resposta letra A, princípio da legalidade. Muito fácil, acredite, cai questão fácil também. Próxima questão. Assinale a opção correta com base no direito penal militar. A. Os crimes contra a administração militar são crimes militares próprios, ou seja, não são perpetrados por civis. Errado. Temos crimes militares impróprios também. Exemplo, peculato 303 do CPM. B. No tocante ao lugar do crime, o Código Penal Militar aplica a teoria da ubiquidade para os crimes comissivos e omissivos, do mesmo modo que o Código Penal. Errado. O CPM, no lugar do crime, aplica a teoria da ubiquidade apenas para o comissivo. Omissivo, outra teoria. C. Resposta correta. É a definição dada pelo CPM à retroatividade da lei penal mais benigna. Basta a leitura do artigo 2º e seus dispositivos. D. No sistema penal castrense, a ação penal é, em qualquer hipótese, pública e incondicionada por expressa disposição do Código Penal Militar. Errado. Como está se tratando do sistema penal castrense, este está englobado pelo sistema constitucional e este prevê uma ação penal privada subsidiária da pública. Portanto, isso está errado. Próxima questão. Comando. Julgue os itens a seguir relativo ao direito penal militar. A lei penal militar excepcional ou temporária possui disciplinamento diverso do contido no Código Penal Comum, uma vez que preconiza de forma expressa a ultratividade da norma e impõe a incidência de retroatividade da lei penal mais benigna. Está errado. É o mesmo disciplinamento do Instituto da Lei Excepcional Temporária no CP e no CPM. Próximo. Tício comete um crime durante a vigência de uma lei temporária. A citada lei agravava a pena ao fato praticado por Tício. Na época de seu julgamento, tal lei já não estava mais em vigor. Diante da situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. A resposta é a letra A, que é a própria definição de lei temporária. Embora decorrido o prazo de sua duração, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Professor, por que não pode ser a E? Porque colocou a época do julgamento. Seria a época do fato, quer ver? Deve ser aplicada a lei vigente à época do julgamento. Não, à época do fato, independente se mais grave ou não ao réu. Macete. Como saber lugar do crime e tempo do crime e diferenciar o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Código Penal Comum, luta. Código Penal Militar, luta na lua. Luta na lua. Penal Comum, lugar, teoria da ubiquidade. Tempo, teoria da atividade. Penal Militar, lugar, teoria da ubiquidade para os crimes comissivos. Teoria da atividade para os crimes omissivos. Tempo do crime, teoria da atividade. Próximo. Julgue os itens a seguir relativos ao direito penal militar. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal Militar adotou a teoria da atividade. Perfeito, correto. Tempo do crime, CPM, CP, igual a teoria da atividade. Próximo. Diversamente do direito penal comum, o direito penal militar consagrou a teoria da ubiquidade ao considerar como tempo do crime tanto o momento da ação ou omissão do agente quanto o momento que se produziu o resultado. Diversamente, não. Tempo do crime CPM e CP é igual à teoria da atividade. Momento da ação, omissão, artigo 5º do CPM. Próximo. Com relação ao direito penal militar, julgue os itens à luz do Código Penal Militar. Considere que um militar em atividade se ausente de sua unidade por período superior a 15 dias, sem a devida autorização, sendo que no decorrer de sua ausência, a lei nova mais severa e redefinido o crime de deserção entre em vigor. Nessa situação será aplicada a lei referente ao momento da conduta de se ausentar sem autorização, porquanto o CPM determina o tempo do crime de acordo com a teoria da atividade. Errado. Devemos observar que no crime permanente, como é o caso da deserção 187 do CPM, temos que aplicar a súmula 711, como o crime permanente é aquele que se protrai e que a consumação continua no tempo, deve-se aplicar a lei mais severa. Esquema, lugar do crime, crime militar,
Comissivo, ação, caracteriza-se no lugar da ação e no lugar do resultado. Teoria da ubiquidade mista unitária. Crime militar, omissivo, omissão, caracteriza-se no lugar da omissão. Teoria da atividade, ação/omissão. Observação, o CPM adotou um sistema misto, logo diferente do sétimo. Próximo, com relação a tempo e lugar do crime, bem como territorialidade e extraterritorialidade da lei penal militar, assinale a opção correta à luz do CPM da doutrina de referência. A resposta é a letra E, basta a leitura do artigo 7º e temos a literalidade. A extraterritorialidade da lei penal militar constitui regra geral. Perfeito, perfeito. Erro na A, expressa, na B, não é o tempo do delito. C, não é a ideia de regra específica. Próximo, a respeito da lei penal militar no espaço e do lugar do crime e da pena cumprida no estrangeiro, assinale a opção correta. A resposta é a letra A, é a literalidade do artigo 7º. O CPM pune o infrator aos seus preceitos, qualquer que seja sua nacionalidade ou o lugar onde tenha delinquido, dentro ou fora do território nacional, processado ou julgado por justiça estrangeira. Próximo, no que concerne ao direito penal militar e aos seus critérios de aplicação, julgue os itens a seguir. Considere que um militar, no exercício da função e dentro da unidade militar, tenha praticado crime de abuso de autoridade, em detrimento de um civil. Nessa situação, classifica-se sua conduta como crime propriamente militar, portanto, constitui violação de dever funcional à vida em recinto sob a administração militar. O erro aqui está em propriamente. Tivesse escrito aqui crime militar por extensão, e seria aceitável também um crime impropriamente militar. Essa questão, meus amigos, no que se refere à caracterização do crime militar, é um presente. Eu comentei todos, mas essa questão foi anulada, é uma questão do CESP. Vamos ao próximo, ainda com relação ao direito penal militar, julgue o item que se segue. Considere a seguinte situação hipotética: um grupamento do Exército Brasileiro estava em determinada comunidade urbana, realizando atividade de policiamento em apoio a processo de ocupação e pacificação da região, quando, em determinado dia, um civil desacatou um dos militares do referido grupamento. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, a lei penal militar deve ser aplicada e a conduta civil será considerada crime militar. Essa questão foi anulada, meus amigos, ela é do CESP, devido ao entendimento do STF ser oscilante, vacilante. Não temos a certeza quanto ao entendimento do STF. Se fosse em relação apenas ao código e à literalidade da Constituição, a questão estaria correta. Próximo, o crime de violação de recato, artigo 229, a resposta dele estará no 231, remetendo ao artigo 9º, sendo a resposta a letra A. Próximo, texto associado: Antônio, depois de presenciar o homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. Comando item, a respeito da situação hipotética e de aspectos legais relacionados, julgue o item a seguir. Crime comum, como homicídio, mesmo quando tipificado como crime militar, deve ser investigado por autoridade policial judiciária civil. Headshot. Se cometido por militar das Forças Armadas, em situação de serviço, o delegado da Polícia Civil Estadual não teria a obrigação de investigar esse crime, e sim a Polícia Judiciária Militar competente. Fazemos um comentário: o crime militar exige um duplo enquadramento no artigo 9º e no crime em espécie. Faça a leitura. Próximo, a respeito do processo penal militar, o inquérito policial militar, do exercício da Polícia Judiciária Militar e do exercício da ação penal militar, considerando as disposições do Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. A resposta é a letra B. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares, bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Aqui nós acabamos o nosso